Então, vamos rever o conteúdo sobre as leis de Newton, né? Isaac Newton, né? Então, a primeira lei fala o quê? A primeira lei de Newton é chamada lei da inércia. Seu enunciado original encontra-se traduzido abaixo. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado das forças aplicadas sobre ele. Então, o que está falando? Que o corpo vai estar em repouso. Para que ele esteja em movimento, vai ter o quê? Uma força sobre esse corpo, né? Igual, se você tem um carrinho, ele vai estar em repouso. Ele só vai movimentar se você for lá e fizer uma força, ou seja, fizer um movimento no carrinho, né? Então, o que fala? Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. É o que eu falei para vocês do carrinho, né? A lei de inércia também explica o surgimento das forças inerciais, isto é, as forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Por exemplo, ao pisar no acelerador do carro, um motorista pode sentir-se comprimido em seu banco, como se houvesse uma força puxando-o para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão de uma inércia, ou seja, a tendência que seu corpo tem de permanecer parado ou em velocidade constante. Tá vendo? Então, se ele faz uma força, a tendência é o quê? Movimentar para um lado, né? Então, no caso do acelerador, é jogado para trás, né? Então, essa é a primeira lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, também conhecida como lei da superposição de forças, ou como princípio fundamental da dinâmica, traduzida de sua forma original a apresentada abaixo. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Essa lei é apresentada na equação abaixo. Então, o que vai ser a segunda lei? A segunda lei vai ter o quê? Uma força aplicada sobre um determinado objeto. E para que esse corpo aconteça essa força, esse deslocamento, vai acontecer o quê? A aceleração. Então, aqui, ó, vai ter o quê? Que a aceleração é igual à força dividido pela massa desse corpo, né? Ou seja, também pode ser o contrário, força, né, multiplica a aceleração vezes a massa também. Aqui entra o que nós estudamos sobre o peso. O que é peso? É a massa vezes a gravidade. O que é gravidade? Gravidade é a força em determinados locais. Na Terra vai valer em média 10 e nós já estudamos na Lua, que vai valer 1,6, a gravidade. Então, a massa permanece a mesma. O peso, sim, ele vai variar dependendo do local. E a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton recebe o nome de lei da ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares ao aplicarmos uma força sobre um corpo-ação. Recebemos desse corpo a mesma força-reação, com o mesmo módulo e mesma direção, porém com sentidos opostos. O enunciado original da terceira lei encontra-se traduzido abaixo. Toda ação há sempre uma reação oposta, de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Igual, por exemplo, se eu faço a força para empurrar um carrinho, é como se eu fosse jogado o quê? Para trás e o carrinho vai para frente, né? Ou seja, então, vai ter o quê?
a força tem intensidade igual, mas reações o quê? Opostas, né? Como se fosse um para cada lado, né? E agora vamos corrigir as atividades. A primeira atividade. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Então, vamos ver qual que é a verdadeira, né? A terceira lei de Newton é o quê? Ação e reação, sentidos opostos, né? Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Não, ela está falando que é opostas, né? As forças de ação e reação sempre se anulam, ou seja, sempre é igual a zero? Também não. A força normal é uma reação da força peso aplicada por um corpo sobre uma superfície? Também não. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Mas tem as opostas, né? Não. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram, ou seja, uma vai para um lado e a outra vai para o outro, né? Então, a alternativa é 2. Porque, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no espaço? Porque as leis de Newton são válidas somente na Terra? Falsa, né? Isso aí não tem nada a ver. Na Terra, no espaço, né? Por conta da gravidade zero do espaço, também não tem nada a ver. No espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice. Logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. Então, aqui entra o quê? Ação e reação. Então, a alternativa correta seria a alternativa C.